jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E sabem o que a jumenta fez? Ela simplesmente deixou-se cair embaixo de Balaão. E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. E a jumenta então perguntou para ele se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo parado com aquela espada na mão. Ele ficou tão assustado que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra. A jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. A jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. A jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. A jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E sabem o que a jumenta fez? E sabem o que a jumenta fez? E sabem o que a jumenta fez? E sabem o que a jumenta fez?
Ela simplesmente deixou-se cair embaixo de Balaão. 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 E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. 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 Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. E a jumenta então perguntou para ele. E a jumenta então perguntou para ele. E a jumenta então perguntou para ele. E a jumenta então perguntou para ele se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. Se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. Se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. Se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo parado com aquela espada na mão. 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 Ele ficou tão assustado. Ele ficou tão assustado. Ele ficou tão assustado. Ele ficou tão assustado que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra. Que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra.
que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra. Que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra. A jumenta até tentou voltar, mas o anjo se colocou na frente dela. E tinha um muro de um e outro lado, e a jumenta não conseguia passar. E ela, tentando seguir viagem, até imprensou o pé de Balaão contra o muro. Ele ficou com tanta raiva que bateu na jumenta de novo. E ela continuava tentando seguir viagem, mas não dava, porque o anjo estava na sua frente. Não tinha como ela se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E sabem o que a jumenta fez? Ela simplesmente deixou-se cair embaixo de Balaão. E ele ficou com tanta raiva que bateu na sua jumenta com uma vara. E naquele momento, algo maravilhoso aconteceu. Deus fez com que a jumenta de Balaão falasse. E ela perguntou para ele por que ele já tinha lhe batido 3 vezes. Balaão nem ficou assustado de ver a sua jumenta falando. Ele disse que bateu nela porque ela estava zombando dele. Balaão disse também que se tivesse uma espada, ia matá-la. E a jumenta então perguntou para ele se ela tinha costume de fazer isso. E Balaão disse que não. E naquele momento Deus fez com que Balaão visse o anjo parado com aquela espada na mão. Ele ficou tão assustado que desceu da jumenta e se prostrou com seu rosto na terra.